Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. O que está acontecendo? Quem sou eu? Tem alguma coisa de errado comigo? Como iniciar um processo de autoconhecimento? Um guia para quem busca uma transformação. Estamos no Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha criada em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abrão, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental. Então, por essa razão que eu decidi trazer esse tema para você, trazer esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã. Eu trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir as dores que te paralisam e a superá-las e a aprender a conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo para mais essa jornada maravilhosa sobre o caminho para iniciar e viver o processo do autoconhecimento. Sentir-se perdido, sobrecarregado ou sem propósito é extremamente desafiador. Mas o primeiro passo é você perceber que algo não está bem e decidir com sinceridade transformar a própria vida. O autoconhecimento é o caminho para essa mudança. E ele inicia com etapas simples, mas profundamente significativas. Vamos entender como iniciar esse processo. Reconheça seus padrões de comportamento e pergunte-se a si mesmo: eu sou reativo? Se você reage impulsivamente a situações externas, é hora de observar o que desperta certas emoções, como por exemplo, a raiva, tristeza e ressentimento. Identifique seus gatilhos. Quais palavras, atitudes ou críticas provocam essas reações? Qual a dor interior está ligada a essas emoções? Queridos, esses gatilhos são pistas valiosíssimas para você entender as suas feridas emocionais. Por exemplo, se você se sente, na maioria das vezes, rejeitado e isso te magoa profundamente, essas emoções, elas estão ligadas a experiências do passado e precisam ser exploradas. Precisa investigar de onde provém, qual a raiz principal, se existem outras raízes, para que você consiga alcançar o resultado da ressignificação dessas feridas, para curar essas feridas. Por isso que não tem como você explorar, você investigar, sem iniciar e adentrar profundamente no processo do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é o ponto de partida
e ele é crucial para qualquer resultado que você precisa e deseja ter. Observe como você reage à dor emocional. As reações negativas podem variar. E eu quero trazer 3 exemplos de tipos de reações negativas. Primeiro, raiva e agressividade. Você reage fortemente a essas dores, chegando ao ponto de explodir emocionalmente? Você precisa se fazer essa pergunta. Observar as suas reações. Segundo, isolamento e ressentimento. Você fica guardando mágoas e ruminando pensamentos negativos? Terceiro, orgulho disfarçado. Você age como se não tivesse importância nenhuma para você. Mas, na verdade, internamente, você tem o desprezo e superioridade para disfarçar a sua dor. Então, é muito importante nós sabermos lidar com as nossas reações emocionais. Isso é fundamental para você identificar e se permitir, se dar a oportunidade de transformá-las. Entenda como o seu passado molda o seu presente. Muitas vezes, emoções e comportamentos estão arraigados profundamente em experiências do passado. Por exemplo, uma pessoa de temperamento melancólico, que eu já falei sobre isso num outro vídeo, e que ainda foi criada num ambiente de tristeza. Essa pessoa, ela pode desenvolver pessimismo, insatisfações, ingratidão. Uma pessoa que fica reclamando muito, fica se lamuriando muito, vivendo as murmurações, onde os seus olhos só tem pessimismo, só interpreta de uma forma muito pejorativa, muito ruim. Então, pode até levar à depressão. Essa pessoa, ela tem uma grande predisposição à depressão. E essa combinação de fatores leva à ansiedade, a sentimento de culpa, ao síndrome do pânico, pensamentos acelerados, crises existenciais, como, por exemplo, a vida é só sofrimento. Eu sou um fardo. Então, a própria pessoa se sente um fardo, sente um peso, porque todas essas reações emocionais e comportamentais, a maneira como enxerga a vida e lida com a vida, acaba se tornando um próprio peso para ela. Ela é um próprio peso. Por isso que essa pessoa é muito propensa a ter uma depressão, a ter crises existenciais. Então, reconhecer essa origem é fundamental para que você se liberte desse ciclo, porque isso se torna cíclico e você não consegue sair disso. Você se acostuma a viver com essas dores, a conviver com essas dores, a reagir dessa maneira. E até, às vezes, por um tempo,
você nem presta atenção, mas é claro que você sofre, porque você não está bem. Porque as reações emocionais negativas, elas interferem em todas as áreas da sua vida. Prejudica os relacionamentos interpessoais. Porque você não tem um relacionamento intrapessoal saudável, que é um relacionamento com você mesma. Então, consequentemente, você vai ter dificuldades e problemas em relacionamentos interpessoais. Assuma a responsabilidade pela sua vida emocional. E ao perceber que você não está bem, que existe algo que está fora do eixo, algo que faz com que você perceba que você não está bem, não se permita ser reativo. Evita terceirizar a culpa. Não se veja como uma vítima das circunstâncias. O autoconhecimento exige autenticidade e muita disposição para que você encare a verdade sobre si mesmo, mesmo que essa verdade seja desconfortável para você. Agora, eu quero que você se pergunte: o que essas dores e gatilhos dizem sobre mim? Como eu posso transformar as reações automáticas em respostas conscientes? Querido, essa postura abre caminho para a cura. Aprofunda-se em sua interiorização. O próximo passo é você desenvolver um diálogo honesto com a sua própria consciência. Reserve um tempo de silêncio, momentos de silêncio e reflexão, para você ouvir a voz do seu interior. Pergunte com sinceridade, nesses momentos de silêncio e reflexão: o que realmente está me machucando? O que posso aprender com isso? As respostas virão em forma de insights, compreensões repentinas, que vão te trazer clareza sobre quem você é e o que você precisa mudar. Enfrente e ressignifique suas dores. À medida que você avança nesse processo, você será desafiado a confrontar as suas memórias, sentimentos e crenças que estão armazenados no seu inconsciente. Pode ser doloroso esse confronto para você, mas acredite, é libertador. Por isso, vale a pena você viver esse processo, para que você seja livre de tudo que tem te aprisionado. Você começará a perceber padrões, a cair fichas e a entender como essas experiências moldaram a sua visão de mundo. Esse entendimento clareia sua mente e fortalece a sua capacidade de viver de maneira mais plena. Busque ajuda quando necessário. Se parecer muito pesado para você esse processo,
Você não precisa viver esse processo sozinho. Você pode buscar ajuda em pessoas que você confia, em grupos de suporte ou em profissionais de saúde mental. Pessoas qualificadas, capacitadas para te ajudar, para te compreender e te ajudar nesse processo. Você compartilhar essa jornada, isso vai te trazer alívio e principalmente novas perspectivas. Vou fazer um case para você de uma paciente que vive o processo aqui comigo. Ela me procurou porque sente muita tristeza, há muito tempo fica mergulhada em uma tristeza e não sabe o porquê. Muitas batalhas na mente. Batalhas na mente sobre si mesma, pensamentos sobre si mesma e dificuldade de lidar nos relacionamentos interpessoais. Ela é muito impulsionada pelas emoções, pelos sentimentos, reage fortemente às emoções e de uma maneira muito agressiva nas relações. E nós começamos a explorar essas emoções para chegarmos nas possíveis raízes. E nós vimos que ela tem muita rejeição, porque até os 6, 7 anos de idade ela foi criada com os pais na fazenda e ela amava esse ambiente rural, esse ambiente bucólico. Amava andar a cavalo, acompanhava o seu pai no trabalho, então ela amava esse ambiente. E os pais, querendo o melhor para ela, mandou ela para a cidade e ela passou a morar na casa de parentes para ela estudar em bons colégios. Ela fechou o primeiro ciclo muito cedo e justamente na infância, onde houve uma separação do ambiente em que ela amava estar, onde ela se identificava, e a separação do laço familiar, pai e mãe, que é o porto seguro do amor. E ela desenvolveu uma rebeldia, onde ela cresceu na adolescência, ela teve que ir para uma escola, um internato, ficou um tempo, essa rebeldia só aumentou. Na juventude, ela deu muito trabalho na juventude e por conta disso, ela era muito repreendida e sempre ouvia palavras que depreciavam a identidade dela. Você dá muito trabalho, você é uma louca, sempre falando que ela era uma louca, que ela era desequilibrada, que ela fazia tudo errado, tudo que acontecia, a culpa era dela. Então, ela cresceu com esse senso de culpa muito grande e da rejeição, do abandono. E muito jovem ela casou. E foi um casamento bem conturbado, onde ela sofreu um grande trauma de uma separação, porque foi trocada por uma outra pessoa. Então, vocês imaginem as dores dessa paciente. E para contribuir, o que potencializou tudo isso, ela é de temperamento melancólico. E ela foi criada num ambiente de tristeza, porque nós chegamos num denominador comum de que essa tristeza é um fator genético que vem da avó, da mãe e foi indo de geração a geração.
Então, ela cresceu num ambiente onde um dos que faz parte da família dela, que é um dos Porto Seguro do Amor, era muito pessimista, reclamava demais, muito insatisfeita e muita tristeza. Então ela cresceu nesse ambiente. E aí ela foi desenvolvendo essa tristeza foi potencializada devido ao trauma, devido tudo que as experiências da infância, da adolescência e da juventude. E esse senso de culpa, qualquer coisa que acontece, inclusive ela tem até medo, receio de muitas vezes, em determinadas situações, ser transparente. E ela é uma pessoa muito verdadeira, muito sincera. Só que medo de ser transparente, das pessoas acharem que ela tem culpa de algo, das pessoas culparem ela. Então ela acaba não sendo transparente. E ela se enxerga de uma maneira onde ela é um lixo, sempre o problema é ela não se acha merecedora, não tem sonhos, não tem um propósito, não consegue lidar com as suas emoções. Existe um turbilhão emocional, existe um turbilhão na mente que não para, pensamentos acelerados. Já teve síndrome do pânico, extremamente ansiosa. E ela sempre fica procurando se compreender. O porquê que ela é assim. Acha que tem problema psiquiátrico. Começa a achar que tem alguma disfunção neurológica. Começa a achar, eu sou TDAH, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo. Então sempre quando ela fala eu sou, sempre é no teor da autodepreciação. E ela, pela dor, começou a caminhar com Jesus. E há muitos anos ela segue a fé cristã. Só que é incrível, porque eu fiz essa observação e indagando, eu perguntei para ela. Eu falei, você tem muita fé. Você tem muita fé, o seu coração se dispõe a orar pelas pessoas, a interceder pelas pessoas. Você tem muita empatia, você tem muita compaixão das pessoas. E você tem muita fé para essas pessoas. Você ministra a palavra de Deus para essas pessoas. E você fala como Deus enxerga essas pessoas. O amor que Cristo tem por essas pessoas. O sacrifício da cruz por essas pessoas. E aí eu perguntei para ela. Eu falei, como você se enxerga? E ela foi falando para mim, que foi o que eu acabei de falar para vocês, a maneira como ela se enxerga. Sempre lançando palavras negativas sobre si, palavras destrutivas sobre si, acreditando que não vai obter a cura, acreditando que a sua mente não vai ser ressignificada. Ela tem muitos pensamentos intrusivos. E aí ela falou para mim a maneira como ela se enxerga. E aí eu falei para ela, eu falei, e como você acha que Deus te enxerga? Quem você acha que você é para Deus? Dentro do conceito, da definição de quem é Deus para você. De quem é Deus para as pessoas que tanto você tem fé, para essas pessoas que tanto você lança palavras de fé, de esperança e fortalece essas pessoas, empodera essas pessoas, encoraja essas pessoas. E quando eu fiz essa pergunta, ela parou e, cristalizada, ficou me olhando.
ela nunca tinha parado para se fazer essa pergunta. Por que ela vê que Deus olha para todos, que Deus ama todos e que Deus pode fazer para todos e para ela não? Então, nós fomos trabalhando tudo isso, trabalhando a fé cristã, e graças a Deus, ela vem ressignificando, ela vem aprendendo a lidar com as suas emoções. Ela entrou num processo do autoconhecimento de uma maneira extraordinária. Ela aprendeu esse caminho. Ela aprendeu a se fazer perguntas poderosas. Ela aprendeu a se aplicar as ferramentas que eu apliquei nela e aplico. E ela tem buscado conhecer muito mais o caráter de Deus. Ela aprendeu o caminho de desprogramar a mente. Porque para você desprogramar uma mente que há muitos anos criou um padrão de pensamento, de crenças, que são crenças que nos limitam, não é da noite para o dia. Isso requer um exercício, requer treino, requer prática. Mas para isso você precisa obter o conhecimento. Você precisa aprender a se interiorizar, a acalmar a sua mente, acalmar o seu interior, a sua alma, para que você possa ouvir a voz do seu interior através da sua consciência. Então ela aprendeu a se permitir a ter momentos de silêncio e reflexão. E se observar em relação a movimentos externos. E o que esses movimentos externos provocam interiormente como gatilhos. E quais são frequentemente os gatilhos? Por que são gatilhos? Então, ela aprendeu a se fazer essas perguntas. Uma mente que desenvolveu o pessimismo, porque já existem características do seu temperamento e da sua personalidade que são propícios a desenvolver o pessimismo, a desenvolver a tristeza, a ser depressivo. Então, a questão do trauma do marido só potencializou a rejeição, o fato de não se sentir amada. E a sua identidade totalmente destruída, totalmente distorcida. Mesmo caminhando há anos na fé cristã, nunca parou para refletir diante de todo o conhecimento que ela tem acerca de Deus através da palavra, porque é uma pessoa que estuda muito a Bíblia, é uma pessoa que ouve muitas ministrações, que tem mergulhos profundos numa intimidade com Deus. Mas ela consegue enxergar o caráter de Cristo em relação às pessoas, mas não em relação a ela. Ela nunca parou para se fazer essa pergunta. Ela nunca parou para prestar atenção nisso, para se observar nisso. Isso, quando eu indaguei, que ela ficou cristalizada, isso mexeu muito com ela. Fez com que ela parasse e refletisse. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso, Jesus, ter realmente a revelação da cruz.
compreender esse amor por mim, esse amor incondicional, o perdão. E ela vem caminhando nessa jornada, no processo do autoconhecimento. E ela tem conseguido vencer essas batalhas na mente. Ela tem buscado trocar, desconstruir esse padrão na sua mente, trocando o pessimismo por apreciação, trabalhando em si a gratidão, buscando ter olhos mais benévolos e não olhos ruins diante das circunstâncias, saindo da condição de vítima das pessoas, de vítima das circunstâncias, inclusive de vítima do seu passado, compreendendo os seus pais, se compreendendo naquela época, o porquê que ela tinha aquele comportamento, um comportamento rebelde, que afrontava todos e fazia com que as pessoas repreendessem, com que as pessoas brigassem, com que as pessoas a culpassem. Ela passou a compreender por que que ela foi internada num colégio, no internato. Tudo que os seus familiares fizeram por ela, fizeram com boas intenções. Eles podem ter errado, mas eles fizeram com boas intenções, acharam que era o melhor para ela. E o marido, a debilidade não estava nela, a debilidade estava no marido, porque ela foi uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma mulher trabalhadora, que arregaçava as mangas para acompanhar o marido, que passou muitas dificuldades com o marido, mas estava lá junto como parceira e companheira. Uma mulher que tem garra, extremamente inteligente e que vem se desenvolvendo de uma forma surpreendente, incrível. Tem se descoberto, tem descoberto as suas habilidades por aptidão, o seu talento, tem vivido com mais propósito. É uma pessoa que é um instrumento, um canal de bênção na vida das pessoas. Uma pessoa de um coração muito maior que ela. Uma pessoa extremamente empática, que não mede esforços para ajudar as outras pessoas. Que tem a empatia cognitiva, a empatia emocional afetiva e a empatia solidária. Uma pessoa incrível, que todos que estão do lado de fora, todos que convivem, enxergam essa pessoa incrível, maravilhosa que é, esse ser lindo que é. Mas ela não se enxergava assim, porque ela estava presa no passado. Então eu apliquei uma ferramenta chamada autobiografia, onde nós trabalhamos todas as fases da vida. E nós juntas conseguimos enxergar os ciclos. Um ciclo que fechava, outro ciclo que iniciava. E sempre esses ciclos, eles fechavam com dor, a dor da separação, e abria, depois fechava com dor, abria o outro ciclo, depois fechava com outra dor. Então, é uma pessoa que está se descobrindo, que está num processo da descoberta da sua verdadeira identidade, principalmente pela sua fé cristã, a sua identidade em Cristo Jesus. Porque ela determinou, ela se posicionou, decidiu que ela quer ter uma transformação na sua vida.
ela quer transformar a sua mente. E ela entendeu o quão é precioso o processo do autoconhecimento. Eu aplico ferramentas, eu aplico um método, que é um método que eu desenvolvi, inspirado em outros métodos, e através das minhas experiências de atendimento, eu desenvolvi o meu método. Ela passou pelo método, tem passado pelo método e tem aprendido a aplicar o método. Ela mesma se aplica o método e tem obtido resultados maravilhosos, resultados incríveis, que ela mesma não acreditava que teria esses resultados. Mas ela sabe que se ela sair do processo do autoconhecimento, ela pode regredir. Porque uma vez que você aprendeu a viver esse processo do autoconhecimento, até o seu último fôlego de vida, você vai viver o processo do autoconhecimento. Eu falo muito isso aqui, porque novos eventos vêm. Só que você vai estar muito mais fortalecido emocionalmente falando, uma mente transformada. E você vai saber lidar com esses novos eventos. Você vai aprender a fazer uma gestão nas suas emoções, a agir com sabedoria, a não se abalar de uma maneira tão profunda e chegar ao ponto de se prostrar, de ficar prostrada, de ficar extremamente abatida, porque tem convicções sobre si. Então, querido, para concluir, o autoconhecimento é uma jornada que exige coragem, mas é a chave para você sair do estado de paralisia e encontrar um propósito. Então, quanto mais você se observar, reconhecer as suas feridas e assumir a responsabilidade por suas emoções, mais claro vai ficar o caminho para uma vida equilibrada e significativa. E lembre-se, o simples fato de você querer mudar já é um grande passo para uma vida transformada. E essa transformação, ela depende de você, porque ela começa com você.